informação, diálogo e compromisso com as águas e com a vida. Olá, pessoal! Olá a todos e todas! Estamos iniciando o nosso podcast A Voz do Paraíba do Sul, do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul. Como sabem, eu sou Ellen Corsino, estou como jornalista responsável do comitê e estamos aqui com dois especialistas, nosso presidente também do Sindicato Rural, mas nosso presidente do comitê e o Pedro da Regeia, para falarmos sobre o PMRR. Eu não vou falar muito sobre, porque eles são os especialistas e prefiro com que eles falem. Mas é muito importante a gente entrar nesse assunto, inclusive as prefeituras municipais aqui da nossa bacia e também de todo o Brasil, sobre gestão de riscos. Principalmente para a gente tornar cidades resilientes, cidades inteligentes, mas num processo contra alagamento, futuros alagamentos, contra tantas outras situações de extremos e eventos climáticos que a gente vive. Então, o Pedro, inclusive, pode falar para a gente aqui mais sobre o que é um PMRR, que ele vai explicar como que funciona, o que significa. E o nosso comitê aqui, para apresentar, inclusive, por meio do Renato, que esse é o primeiro plano distribuído para todos os municípios de uma bacia do Rio Paraíba, ou de uma bacia, vamos dizer, hidrográfica, né? E isso é histórico. Então, quanto um comitê pode contribuir para os municípios, principalmente aqueles que não têm recurso, né, para executar um tipo de plano tão importante. E já falo aqui, depois no final vou contemplar isso novamente. Nós estamos sem o site agora do comitê, né? Logo a gente já está colocando no ar novamente, que nós estamos passando por uma reestruturação. Mas esse plano está disponível lá dentro do comitê. Todos os municípios têm o dever, inclusive, de ir lá buscar ou pedir por WhatsApp ou por e-mail todo o plano, o estudo feito para cada cidade, né? Que isso vai ajudar muito nas ações, né, do município. Então vamos lá, Renato. Muito obrigada por vocês dois estarem aqui. O Renato, que também é engenheiro, presidente, como eu comentei, do Sindicato Rural de São José dos Campos. Ele tem apoiado iniciativas que vão além da gestão de recursos hídricos, né? E contribui diretamente para a segurança da população da nossa região. Ele vem ajudando muito, inclusive, os municípios a entender cada etapa, cada projeto, disponibilizando recurso, entendendo as necessidades de cada cidade, né, para que a gente possa contribuir, mas especialmente nessa questão do recurso, né, de redução de risco. Renato, por que o comitê passou a apoiar projetos voltados à gestão de riscos e à elaboração dos planos municipais de redução de riscos? É o primeiro comitê a realizar isso, todos os municípios da bacia, realmente, como eu disse? Sim, nós fomos pioneiros no estado de São Paulo, né? Graças a Deus, fomos pioneiros com essa iniciativa de colocar toda a bacia. Naquele momento só ficaram 2 municípios de fora, que era Aparecida e São José dos Campos, que tinham acabado de fazer o deles. E muito importante para a bacia ter esse plano, tem que ter todos os seus riscos para a gente saber aonde que nós estamos com os problemas dentro da bacia. Eu queria só ressaltar, o Pedro acompanhou também, esse trabalho foi tão bom que o próprio Semadem já pediu a nossa parceria e a disponibilização de todos esses mapas, né, que o próprio Pedro, o pessoal do Regeia, fez numa época oportuna. Então eu fico muito satisfeito de saber que nós fomos pioneiros, já temos que pensar na revisão e temos, falar para o Pedro assim, a Eli já sabe que nós tivemos uma reunião hoje de manhã nós soltamos hoje o segundo edital de FEIDO e nós temos 2 PDCs com dinheiro voltado para ações de riscos nos municípios. Tá? Ótimo. Então isso é muito importante, quer dizer, a gente ter lá o plano e já começar a fazer o trabalho das ações para isso. Então essa importância do edital, por exemplo, até responde, né, porque o comitê passou a apoiar os projetos, né? As cidades estão passando por diversos problemas, não só climáticos, mas estrutural também, de não ser planejada, e o PMRR contribui com isso. Sim, e depois outra coisa, os pequenos municípios, a gente sabe o gargalo financeiro que não tem valores disponíveis para poder contratar um plano. Então é preferível o comitê sair na frente, contratar um plano para a bacia que também contempla o pequeno município. O pequeno município não tem pernas, não tem como fazer esses planos. Então a gente sai na frente e ajuda os pequenos municípios.
E quais são os benefícios concretos que os municípios passam a ter quando contam com um PMRR, por exemplo? Eles têm todo o levantamento do seu município, de todas as situações de riscos hidrológicas e geológicas, né? E eu sinto, e o Pedro vai ter que ajudar daqui para frente, que às vezes o plano está na prateleira. E nós temos que tirar da prateleira esses planos das prefeituras. Troca gestão não é o foco, não é aquilo. Então a gente tem que fomentar tem que estar com isso sempre na frente e brigando mesmo, mostrando para os prefeitos. Alguns estão buscando bastante recursos do comitê. Nós temos recursos, graças a Deus, e temos que saber os caminhos para utilizá-los. Nos últimos anos, temos observado eventos extremos cada vez mais frequentes, né? Como chuvas intensas, deslizamento e períodos de estiagem. Como esse cenário reforça a necessidade de investir na prevenção e planejamento do município, Renato? Você já acabou de falar tudo, né? Os eventos estão aí, né? Estão batendo na gente. E aqui a cidade de Taubaté está sendo muito prejudicada com todos esses eventos, com as chuvas que aconteceram esse ano, né? Nós tivemos aqui em Taubaté muitos lugares que estavam detectados dentro das áreas de risco. Então as obras, as ações estão aí listadas e que a gente tem que estar atento. Inclusive, né, voltando para o edital, que Taubaté e tantos outros municípios participem, porque de fato está escrito nos PDCs, bem claro, a utilização do PMRR para as ações e captar essa verba para combater o alagamento e também tantas outras situações, né, que possa vir, né? E qual que é a mensagem que o comitê deixa para os gestores públicos e para a população sobre a importância de construir cidades mais resilientes e preparadas para esses desafios climáticos? A mensagem que a gente deixa é o seguinte: procure os comitês, participe do comitê, ponha os seus colaboradores a participar ativamente, porque tem buscas de projetos, recursos tem e estamos à disposição para ajudá-los. Muito obrigada, Renato. Depois eu volto com você de novo. Pedro, por favor, você pode se apresentar? O Pedro, que é engenheiro geólogo, gerente de projetos e licitação da REGEA. Por favor. Então, boa tarde. Meu nome é Pedro, então, como o Ellen comentou, eu sou geólogo, sou engenheiro geólogo, né? Sou gerente de projetos, eu sou formado pela USP, trabalho com mapeamento de áreas de risco, agora já há cerca de 16, quase 17 anos já, dentro da REGEA. E hoje, na verdade, assim, esse mapeamento que a gente tem aqui, que foi realizado aqui no Vale do Paraíba, é o que o Renato falou, ele é um mapeamento que a gente usa, inclusive, como modelo, assim, para mostrar o alcance, inclusive, né, de quando é feito, por exemplo, pelo comitê, quando é feito por um órgão maior, né, de como é que ele pode chegar e atingir e atender, na verdade, né, cidades, por exemplo, de menor porte, né, então a importância desse trabalho aqui. Foi um dos mapeamentos assim, mais importantes que eu fiz dentro da REGEA. E nesse período, né, quer dizer, qual foi o período que iniciou essa tratativa entre o comitê, a necessidade vamos dizer, entre o comitê nesse caso, mas entre o comitê e a REGEA, o que vocês encontraram para a necessidade de fazer esse PMRR? O comitê, na verdade, ele fez a licitação, né, para que fosse feito um mapeamento. Houve um entendimento de que precisava fazer um mapeamento, precisava começar a identificar as áreas de risco, né, aqui no Vale e fazer isso de uma maneira mais ampla, né. Então, eles prepararam, né, o comitê preparou a licitação, que foi para o mercado, a gente disputou a licitação, ganhou, a gente teve a Fundag como tomadora e fiscalizadora do contrato, à época. E aí, então, eles encabeçaram todo o processo, né, licitatório, do qual a gente participou. E quando a gente iniciou, então, o projeto de mapeamento, aí foi a hora que a gente sentou com o comitê para entender direito quais eram as demandas, né, do comitê e explicar para eles, né, assim, por conta até da nossa experiência, assim, dentro de um PMRR, como é que a gente deveria começar aí, talvez, e a gente nortear a nossa abordagem, né, do trabalho. Principalmente para chegar nos municípios, né? O PMRR, na verdade, como ele é um plano que contempla muita etapa distinta e praticamente todas elas têm uma participação do município. Então a gente precisa estabelecer essa ponte de contato, né? Então o comitê foi importante, inclusive, para isso, para, né, ajudar a estabelecer esse contato com os municípios, a gente começar a fazer os trabalhos com eles, desde o reconhecimento das áreas, desde o entendimento de quantas áreas de risco tinha em cada município, até a entrega lá no final
né, de todo o trabalho. E para deixar mais claro para a população também, não só para os técnicos, né, o que é o PMRR e quais informações ele reúne para apoiar a tomada de decisão dos municípios? O PMRR ele é um trabalho, na verdade, bastante grande e extenso. Ele é diferente de mapeamentos de área de risco, exclusivamente de mapeamentos de área de risco, que são restritos a uma coleta de informação, mapeia e entrega, né? O PMRR ele tem desde da identificação dessas áreas. Então, assim, o estudo começa, na verdade, com a gente buscando quais são os mapeamentos pretéritos que tem na área. Então, tudo que já foi feito de mapeamento em cada um dos municípios, né? Todos os mapeamentos que foram feitos, tudo aquilo que tem em cadastro de eventos de desastres, né? O IPA hoje tem um cadastro muito grande aqui no estado de São Paulo. Então, a gente busca todas essas informações, junta isso com as informações que a gente tem de geologia, geomorfologia, enfim, do meio físico, do uso e ocupação do solo, né? E com isso a gente estabelece, na verdade, as primeiras áreas-alvo do município. Essas primeiras áreas-alvo, na verdade, a gente, como não conhece o município, então a gente leva para cada um dos municípios para que as suas defesas civis validem aquilo, né? Então é a hora que entra então, o comitê dizendo, olha, o contato é fulano, vamos lá conversar com ele. A gente estabelece esse contato, ele faz esse apontamento e faz a confirmação daquelas áreas que de fato são, permanecem como áreas de risco e precisam ser mapeadas, outras que eventualmente a gente não apontou, porque afinal de contas a gente desconhece, né, a realidade do município até aquele momento, e a gente acaba inclusive eliminando algumas áreas que de repente a gente tem um apontamento anterior, mas que de repente o município já fez até uma obra, né? Quando a gente faz, então, enfim, todo esse apontamento e a seleção dessas áreas-alvo, aí a gente inicia o processo de mapeamento. Então, quando a gente faz o processo de mapeamento, é um mapeamento em escala de detalhe, e aí, então, as nossas equipes vão a campo, na verdade, mapear município a município e literalmente andar rua por rua em cada uma das áreas apontadas, para a gente verificar quais são as casas, quais são, né, os locais que estão em risco. Vamos verificar, então, todas as evidências que tem desses desastres ou de possibilidade de desastres desses locais. Concluído o mapeamento do município, a gente faz, então, um apontamento de obras para as áreas de movimento de massa, o apontamento dos estudos complementares para as áreas de inundação que precisam ter uma integração em nível de bacia, né? E aí, feito isso, na verdade, essa primeira indicação, a gente vai ao escritório, cartografa tudo isso, transforma em mapas de verdade, para que isso seja um material, né, palpável para o município, para que, né, todo mundo consiga fazer a gestão em cima dessa informação, tá? Faz a indicação das medidas, o que a gente chama de medidas não estruturais também, que são medidas voltadas para o planejamento, para ajudar o município nas suas revisões ou elaboração de plano de contingência, do plano diretor. E a gente tem ainda assim, nas versões mais... Tem uma modalidade, na verdade, que está sendo feita agora através do Ministério das Cidades, né, e da UNOPS, que estão incluindo também uma participação comunitária mais ativa, né? Então eles estão buscando trazer esse trabalho com a comunidade já dentro do processo de mapeamento, não para uma ação posterior do município, né? Justamente assim, é uma ferramenta para tentar fazer com que o mapeamento seja, para dar um empurrão no mapeamento, para tentar fazer ele ser utilizado ainda mais dentro dos municípios. E um gancho antes da sua fala, inclusive antes dessa próxima pergunta, que a gente vai falar sobre quais foram os principais tipos de risco identificados nos municípios, eu quero falar de São Luís Paraitinga. Tá legal. Quando você fez o PMRR, então só deixando claro para a população aqui também, o PMRR é de tudo que ele falou, esse mapeamento chama-se Plano Municipal. Então ele faz esse Plano Municipal de Redução de Riscos para ajudar os municípios, né, que identifica os lugares de risco e como que isso pode ser resolvido, vamos dizer assim. E fala de São Luís para mim. Você, quando foi fazer de lá, você precisou, porque assim, o plano foi feito após todo o desastre. Vamos dizer que não aconteceu o desastre, tá? Vocês iam conseguir identificar esse processo? Como que funciona isso? Depende muito da situação, assim, para áreas, por exemplo, toda vez que a gente mapeia uma área de deslizamento, por exemplo, a área de deslizamento a gente trabalha com a probabilidade da ocorrência. Então a gente chega na área, na verdade, e a gente identifica ou uma cicatriz, por exemplo, de escorregamento, de um deslizamento, e a gente verifica que já aconteceu, ou a gente começa a verificar evidências no terreno que indicam que ele pode deslizar,
trincas no terreno, árvores inclinadas, muros inclinados, embarrigados, a presença de água, vazamentos. Tem uma série de elementos que a gente verifica. Toda vez que a gente entra numa área, a gente olha todas essas questões, né? Olha se está vegetado, se não está vegetado, né? Como é que está a vegetação, inclusive. Então olha todos esses elementos. Quando a gente fala de área de inundação, por uma questão metodológica, a área de inundação são as áreas em que a gente tem o histórico da ocorrência. Aí então a gente acaba dependendo realmente para este nível de escala, né, para essa escala de detalhe, e esta metodologia a gente trabalha então com os locais onde a gente já tem o histórico de ocorrência. E a gente busca então as marcas d'água, né, ou o histórico que a gente busca com os moradores mesmo. A gente vai fazendo entrevista com os moradores, conversando. A gente sempre comenta que assim, o morador nunca esquece, né, onde pega a água. Então você chega na casa do cara 10 anos depois de um desastre e pergunta para ele, a parede está pintadinha, a casa dele está toda bonitinha, mas você olha para ele e fala, quando inundou nesse local aqui, onde a água chegou? Ele põe o dedo e diz, aqui. Ele sabe onde foi, ele sabe exatamente, né? Então assim, essa é uma pequena limitação da metodologia. Por outro lado, na verdade, a gente indica, né, justamente para as áreas de inundação, para as áreas de enxurrada, que sejam feitos os estudos complementares em nível de bacia, realmente, que é, inclusive, pela lei, né, do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, né, a lei, na verdade, a 12.608, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é a lei 12.608, ela estabelece que a unidade de análise é a bacia hidrográfica, ou a subbacia. Então, assim, aqui no Vale, inclusive, teve uma coisa que a gente conseguiu trabalhar, que foi dividir esses dados, na verdade, dividir essas informações pelas bacias que são mais críticas. E definir dentro delas, falar, olha, esta bacia é a que mais tem área de risco. Então tá bom. Então, quantos municípios ela acaba interceptando, né, ao longo da sua extensão? Então, assim, é para a gente mostrar, na verdade, que a área de inundação, ela precisa ter um entendimento regional. E essa foi uma das grandes importâncias do trabalho ter sido feito pelo comitê, né, da gente conseguir trabalhar isso de uma maneira regional, da gente conseguir integrar as informações dos municípios adjacentes uns aos outros, né, e com a vantagem de que assim, a gente mostra para um município o que o vizinho dele está fazendo e ele sabe que está sendo feito ao mesmo tempo. Então não há uma discrepância de informações, inclusive, né? E a gente tem, e é muito comum isso, né? Quais são os divisores naturais, por exemplo, dos limites dos municípios? São os rios ou cristas de morro, né? Normalmente. E muitas vezes nas áreas de rios, a gente tem áreas que são de risco de 2 municípios, 3 municípios às vezes. E você tem que informar os 3, falar, olha, vocês têm um problema aqui e precisa tomar providência. E não adianta só um município tomar providência, vocês precisam tomar providência, vocês precisam pensar em conjunto. E eu não sei se seria com vocês, mas eu vou fazer uma pergunta, porque eu estava em Cunha sábado e fiquei imaginando assim, o que aconteceu em São Luís do Paraitinga? Tem a ver com Cunha? Em São Luís do Paraitinga... Tem a ver com a cabeceira. É a cabeceira, É a cabeceira. É a cabeceira. Ele choveu, né? É que na verdade assim, o que acaba acontecendo é que muitas vezes em alguns municípios você tem a chuva na cabeceira, na região da cabeceira, mas a cabeceira não é habitada. Então acaba não tendo muito problema, só quando ela chega na área habitada do município, né? E o que acontece muito com os municípios antigos, principalmente municípios, né, quando a gente fala de São Luís do Paraitinga, municípios que são da época dos tropeiros, né, enfim, e que se estabeleceram na verdade nas margens de rios, né? Sim. Porque era o acesso à água, né? Só que eles continuam lá, né? E aí o que acaba acontecendo é que assim, o rio, na verdade, em muitos casos, é parte da dinâmica dele, né? Invadir essas áreas, porque são as áreas das suas várzeas naturais, né? Só que elas, depois dessa ocupação, né, elas passaram a ter gente ali. E aí o que acaba acontecendo é que assim, agora a gente precisa pensar numa maneira de mitigar esse problema, né? De diminuir esse problema para que a população consiga continuar vivendo no local, né? E da maneira mais adequada possível. Tem locais em que a gente eventualmente realmente tem que remover, né, a população. Depende, é situação a situação. Por isso que é importante que o estudo seja feito no nível da bacia, para que seja entendido, na verdade, para que sejam observadas medidas que às vezes só dentro daquele município não vão ser suficientes, né? Então tem que ser uma coisa realmente de nível regional, tem que ser numa outra escala. E mais algum tipo de risco identificado dos municípios? A gente pegou, na verdade, aqui na região, a gente trabalhou, assim, o que mais teve foi a área de risco de deslizamento, a gente teve muito, principalmente, né, a região ali dos municípios que vão indo para a direção ali da Bocaina e tudo mais, né? Então ali a gente tem, a região é toda montanhosa, né? Então ali a gente teve muita área de deslizamento.
Então, para você ter uma ideia, eu peguei até o número aqui, olha, dos 32 municípios que a gente mapeou 526 áreas de risco. Delas, 269 são de deslizamento, 199 de inundação, 46 de solapamento, 6 com problemas de processos erosivos e 6 áreas com processo de enxurrada. Então, vou explicar aqui rapidamente o que é cada um deles. O deslizamento é a queda de barreira, né? Pode ser de grande porte, pode ser de menor porte, às vezes, né, só no fundinho de uma casa, às vezes pega um monte de casa, mas o deslizamento é essa situação. A área de inundação são aquelas áreas, na verdade, que inundam, que estão associadas a um curso hídrico, né? Então, canalizado ou não, porque aqui em Taubaté, por exemplo, vocês têm um rio canalizado aqui que inunda, né? As áreas de solapamento são aquelas áreas em que a gente tem o talude do rio, ali, a beira do rio ali, ela começa a ceder. E aí ela vai cedendo, isso vai avançando e eventualmente começa a ameaçar as moradias ou a via, por exemplo, que está próxima, né? Então essas áreas são as áreas que a gente chama de áreas de solapamento, né? As áreas com processos erosivos, então bossorocas, né, com ravinas já mais bem formadas e começam a gerar problema para alguns locais. E os processos de enxurrada que acontecem em algumas áreas, principalmente no pé da Serra da Mantiqueira. Que aí você tem, na verdade, a água que desce com muita velocidade. Lavrinhas tem algumas áreas assim. A água desce com muita velocidade, transporta, inclusive, bloco rochoso ali, né? E tem um poder destrutivo bastante grande. Por sorte, são 6 áreas só dessas que a gente identificou na região, mas que precisam ser observadas, assim, porque o nível de estrago é bastante grande também. E como são feitos esses levantamentos técnicos e os mapeamentos das áreas mais suscetíveis, né, e de deslizamento, inundações e outros processos de risco? Como que foram feitos esses? Então, é assim, a gente vai a campo, na verdade, então começa com toda aquela coleta de informação em escritório, faz essa primeira discussão, né, com os municípios e entende quais são as áreas-alvo. Uma vez que a gente tem essas áreas-alvo na mão, a gente vai a campo em cada uma delas. Todas elas, invariavelmente, elas são visitadas. É parte da metodologia do trabalho e é imprescindível, na verdade, por conta da escala. Quando a gente fala de trabalhar numa escala 1 para 1.500, 1 para 2.000, que é a escala desse trabalho, significa, na verdade, que 1 centímetro num mapa impresso, 1 centímetro tem 20 metros. É a escala de lote. Então, a gente anda, na verdade, na rua, olhando casa a casa. A gente acaba não entrando em todas elas, obviamente, mas assim, sempre que a gente pode ver um problema, por exemplo, em uma determinada casa, a gente busca entrar nela ou no vizinho, para tentar verificar aquele problema, né, o mais próximo possível e verificar a extensão desse problema, né? O setor de risco, que a gente chama de setor de risco, então é pegar dentro dessa área e separar um trecho que é homogêneo entre o problema que ele tem em relação ao seu meio físico, então a inclinação do talude, a geologia do local, né, as trincas que você tem eventualmente, né, se você tiver trincas de movimentação, se você tem árvores inclinadas, enfim, se você tem elementos que indicam ali, na verdade, que está tendo um processo de movimentação no local, né, junto com o uso e ocupação da área, para verificar se a vulnerabilidade daquelas edificações é a mesma em todo o trecho. Quando a gente verifica que tem uma mesma vulnerabilidade e um mesmo elemento ali que gera perigo, esse é um setor, ele é homogêneo nesse sentido. Então, dentro de cada área apontada, a gente vai separando cada um desses setores. Esses setores, então, são classificados em relação ao risco, para dizer, olha, esse aqui é um setor que tem risco muito alto, este aqui é um setor que tem risco alto, este aqui é um setor que tem risco intermediário ou baixo, que a gente, inclusive, nesse mapeamento, tratou como setores de monitoramento para as áreas de movimento de massa, porque são setores em que cabe exclusivamente o monitoramento da área. Você não precisa ainda ter uma intervenção direta no local. Mas os setores de risco alto e muito alto, por exemplo, para movimento de massa, você tem que propor uma intervenção. Você tem que ter uma intervenção. Então, assim, a gente faz esse mapeamento, a gente propõe, inclusive, a intervenção, porque a gente está vendo no local qual é o problema. Então, a gente vê, olha, aqui precisa melhorar o sistema de drenagem, precisa melhorar, às vezes, a pavimentação, a drenagem da própria rua, precisa fazer um muro de contenção, ou precisa fazer uma outra solução aqui de contenção, ou simplesmente um retaludamento resolve, mas a gente faz a indicação dessas obras onde elas são necessárias, de fato, né? E aí a ideia, na verdade, é que, assim, com essas obras que são propostas, elas não são em nível de projeto, porque para fazer projeto você tem que fazer sondagem, você tem que fazer análise de estabilidade, você tem que fazer outras coisas. Mas a ideia, na verdade, é que o município consiga ter uma coisa que é de extrema importância, que é saber quanto custa.
quantas casas são, quantas pessoas vão ser beneficiadas por essa obra, por exemplo, que estão em risco, que vão ser beneficiadas por uma obra nesse local, né? E quanto custa fazer essa obra. Então, o Renato sabe muito bem disso, que assim, né? Não adianta o município chegar lá e olhar e falar, olha, eu preciso resolver um problema das minhas áreas de risco. Ótimo, tudo bem. Quantas áreas de risco o senhor tem? Não sei. Quantas pessoas vão ser beneficiadas? Não sei. Quanto de dinheiro você precisa? Não sei. Então você não tem informação nenhuma. A ideia do PMRR, na verdade, é que a gente consiga dar também, dentre outros elementos, também este, né? Também esse elemento, também esse passo, também esse panorama, para que o município consiga buscar essas verbas, né? E aí depois disso também a gente propõe, na verdade, dentro das chamadas medidas não estruturais, as medidas de gestão, propõe para o município medidas que ele pode tomar para melhorar a gestão do risco no município, né? Para evitar, na verdade, que as situações de desastre ocorram e mesmo para que quando elas ocorrerem, para ele saber a melhor maneira de atuar. Veja, se você pega numa área de risco, por exemplo, no município você tem diversas áreas de risco e você de repente olha e fala, vou fazer o meu plano de contingência, certo? Onde eu vou colocar a minha área de abrigamento, por exemplo? Se eu tiver um desastre nessa região, na região norte do meu município, onde eu coloco o abrigamento? E aí você vai e olha o que tem disponível e fala, eu tenho um ginásio aqui. E você define ele como área de abrigamento. Mas nas situações de desastre, esse ginásio inunda. Ele pode ser usado como área de abrigamento? Não. Você pode usar uma escola, por exemplo, de repente no mês de março, e fechar as aulas numa escola? Não. E vai desalojar 1.000 alunos, 2.000 alunos? Não pode. Então, tudo isso faz parte, na verdade. A ideia do plano é mostrar a posição dessas áreas de risco para que quem vai fazer o planejamento possa atuar desta maneira, entendendo inclusive os acessos. Falar, olha, aqui inunda, eu não consigo chegar do outro lado, né? A gente tem casos de município aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, acho que na Atividade da Serra. Na Atividade da Serra tem distritos que são tão afastados do Distrito Central que, salvo engano, acho que Paraibuna chega antes em alguns distritos do que o pessoal do Distrito Central. Porque eles têm que chegar de balsa, por estrada rural. O caminho é enorme. Então, sabe... da Serra, né? Exato. Então, é até para a gente mostrar para eles, assim, falar, olha, pessoal, aqui é onde vocês vão precisar de apoio do seu vizinho, né? Então, é mostrar isso, falar, olha, não adianta você querer, às vezes, atuar sozinho, né? Você vai precisar de apoio. Então, de repente, numa situação dessas, é ligar para o seu vizinho e falar, cara, eu preciso que você mande uma equipe lá para fazer uma vistoria, porque eu estou com um problema naquele local e eu vou chegar daqui 2 horas. Eu vou para lá, mas eu vou chegar daqui 2 horas. Você consegue em 30 minutos estar ali. Entendeu? Então é para ajudar isso. A população, especialmente assim, numa situação de desastre, a população não dá para esperar. Sim, ela também não entende, né? Por isso o PMR para ajudar. E a situação é de emergência, precisa de ação imediata. Exato, né? Exato. E tem mais alguma ajuda que vocês fazem, né, no caso, por meio do PMR, que ajuda os municípios a priorizar esses investimentos? Sim, na verdade, assim, quando a gente faz essa estimativa do valor das obras, né, e dos quantitativos dessas obras, a ideia, na verdade, é que o município possa verificar, por exemplo, qual obra, com o menor custo possível, beneficia o maior número de pessoas. A gente tem situações, por exemplo, assim, em que você tem, digamos, uma obra de 100 milhões de reais, de 11 milhões de reais, uma obra enorme, que vai beneficiar 100 famílias. Mas você tem uma outra de 3 milhões de reais que beneficia 150 famílias. Qual é mais inteligente você fazer? Aí tem uma outra questão, na verdade, quanto de dinheiro você tem? Você tem dinheiro para fazer tudo isso? Então, precisa saber qual é o montante. Às vezes você vai olhar e falar, olha, a minha obra prioritária é a de 11 milhões, mas eu só tenho 3. E eu não consegui os outros 8. Então eu vou fazer a de 3, pelo menos eu resolvo esse problema e agora eu vou brigar pelos outros 11. Entende? Então isso é para ajudar que o município consiga fazer essa tomada de decisão. Que o município consiga, inclusive, na hora que chegar lá para o pessoal do comitê, falar, olha, eu preciso de ajuda para conseguir dinheiro para isso, né? E então tá, mais uma vez, quanto você precisa, para quantas pessoas, do que nós estamos falando, entendeu? Então é para entender esses quantitativos, para que a gente comece a trabalhar de fato com números que são palpáveis. Sim, né? E eu vou, antes dessa última pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui que não está no script. Vocês estão vendo que tem coisa que eu puxo porque é interessante e é bom para a gente aprender também, e todo mundo, né? Mas eu vou falar da minha cidade com uma boa taubatiana, tá? Raiz. Taubaté tem chance de resolver esses problemas de alagamento? Todo município tem. Tem que agir. Tem que correr atrás e fazer. Todo município tem. É uma coisa curiosa que, assim, muitas vezes perguntam, às vezes, para mim, Pedro, olha, nesse local aqui,
tem solução para esse problema? Né? Eu sempre falo, a engenharia não tem esse limite. Não. Qual é o limite da engenharia? É dinheiro e razoabilidade. É razoável você gastar todo esse dinheiro para continuar ocupando aquele local? Não. Então vamos modificar a ocupação? Vamos repensar essa ocupação? Então assim, Taubaté é um município que tem muita área de inundação, tem algumas áreas de deslizamento também, então é um município que precisa agora fazer os estudos complementares para trabalhar em cima das áreas de inundação, para tentar mitigar isso junto com seus municípios vizinhos. Não adianta, Taubaté não vai conseguir resolver sozinha, né? Mas nas áreas de movimento de massa, tem que começar também a trabalhar e buscar a solução para diminuir o problema das áreas de movimento de massa, das áreas de deslizamento, por exemplo. Isso demora muito, vamos dizer assim, como população mesmo, perguntando, sabe? Hoje eu moro em Tremembé, né? E eu vejo quanto avanço, assim, lógico, eu moro numa área privilegiada, mas eu não vejo alagamento. Tudo bem, tem uma questão de natureza também, né? Não só um processo estrutural da cidade, não sei como nem diria isso, mas o quanto Taubaté precisa avançar nesse processo. Eu estou vendo que eles pretendem, eles querem, e o quanto isso é caro também, né? Para realizar. Mas, vamos dizer aí, Avenida do Povo, que é melhor, Campos Elíseos, que é onde para todo mundo, para a cidade inteira ali, de quem vem, de quem entra, de quem tudo. Isso demora quantos anos? Vamos dizer, a gente tem dinheiro em caixa, demora quantos anos para realizar isso? Depende muito da situação, assim, porque você tem que ver, na verdade, quais são os rios que influenciam, por exemplo, a inundação ali, se é um só, se são vários, né? Se é restrito a uma única bacia ali. Fazer os estudos, na verdade, para verificar quais são as melhores intervenções para fazer no local, né? Lembrar o seguinte, assim, não adianta você fazer, por exemplo, um piscinão. Eu sempre cito um caso que a gente viu na região metropolitana de São Paulo, em que o município, na região central dele, pertinho da estação de trem, inundava. Acho que agora já não mais, mas inundava assim, mais de 2 metros de altura, fechando linha de trem, fechando tudo. E aí fizeram um piscinão. E aí a gente foi conversar com o pessoal do município e falou, e aí, resolveu? Eles falaram, olha, depois o piscinão pra gente aqui no centro resolveu. Mas quem está para trás agora passou a inundar, porque não inundava antes. Porque a água começou a ficar retida no piscinão. O problema, na verdade, dessas obras é isso. Quando a gente fala que a intervenção precisa ser em nível de bacia, por isso a importância de ter sido feita dentro de um comitê de bacias, é por isso, porque esse entendimento precisa existir. Que não adianta a ação exclusiva e pontual do município. Ela precisa ser integrada com os outros municípios vizinhos. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Você consegue, o município agir sozinho, em um município tipo Ubatuba, por exemplo, numa bacia que é isolada porque desce direto, a água da serra passa pela praia e cai no mar. Naquela baciazinha pequenininha, sim. Mas nas outras bacias maiores que tem, como a bacia do Rio Grande, que tem em Ubatuba, que corta o município, né, o centro do município ali inteiro, ali a atuação tem que ser dentro do município, e a gente está avaliando, inclusive, nesse exato momento, para ver a influência das cabeceiras dele. Nossa, então, e a gente só pensa no nosso umbigo, né? Exato. Tem que olhar os demais também para poder contribuir. O trabalho tem que ser de mão dada. Isso, não uma gestão compartilhada. É gestão compartilhada. Né? E pensando nos próximos anos, quais são os principais desafios para que os municípios consigam transformar os diagnósticos dos planos em ações efetivas de prevenção e adaptação? Então vamos lá, tem bastante coisa para fazer. Na verdade, assim, uma das coisas que a gente precisa fazer é incorporar, na verdade, o trabalho do mapeamento de risco às políticas públicas. É entender, na verdade, a importância de um PMRR dentro das políticas públicas. Ele precisa ser usado na revisão de um plano diretor ou na elaboração daquele município que ainda não tem. Ele precisa ser usado. Ele precisa ser usado, né, num plano diretor de macrodrenagem, por exemplo. Precisa levar em consideração especialmente o seguinte, né? O diagnóstico ali das áreas de risco já está feito, está mastigado, não tem por que não usar, né? Para prever, na verdade, para trabalhar sobre a ocupação no município, então planos de habitação social, por exemplo, para você saber de onde você vai, quais locais é coerente que você faça, por exemplo, projetos de reurbanização, né, para recuperação dessas áreas e manutenção da população naquele local, e eventualmente fazer um reassentamento de parte dessa população. Isso também pode acontecer. Mas isso precisa ser avaliado, inclusive no âmbito de dizer o seguinte, falar, tudo bem, tiramos daqui, levamos para onde? Porque não adianta você tirar de uma área que tem problema e levar para outra que tem problema. Então é onde, na verdade, você tem que usar o plano, na verdade, o Plano Municipal de Redução de Risco, junto de outros mapeamentos, como uma cartografia geotécnica de aptidão à urbanização, né? São cartografias preparadas para trabalhar o planejamento urbano, tá?
Feito isso, na verdade, assim, aí começam os trabalhos, inclusive políticos internos, de você mudar a legislação, adequar a legislação, para que você coloque esse mapeamento, na verdade, como parte dos trabalhos do município, né? E melhorar os seus sistemas dentro do município. Por exemplo, fortalecer a defesa civil, então você dá mais elementos para a defesa civil, né? Deixar ela mais preparada, com equipe técnica, com equipamento, com sede, né? Enfim, para que ela tenha meios de atuar, na verdade, tanto nos trabalhos de prevenção quanto nos trabalhos de recuperação de desastres, tá? Mas entender ainda que assim, a ação precisa ser integrada, ela precisa ser dentro do município. A Defesa Civil usa sempre o termo sistema, né? O Sistema Municipal de Defesa Civil, o Sistema Estadual de Defesa Civil. Então, como parte do Sistema Municipal de Defesa Civil, estão diversas secretarias. Eu sempre costumo falar para o pessoal que, assim, eles chegam dentro do município e falam, isso aqui é problema da Defesa Civil. Eu falo, tá ótimo. A Defesa Civil tem dinheiro para fazer obra? Não. A Defesa Civil tem dinheiro para fazer moradia? Não. A Defesa Civil faz levantamento de quantas pessoas moram em área de risco? Eu falo, fez no mapeamento. Mas ela não foi lá fazer o cadastramento, por exemplo, certo? Então, se a Defesa Civil quiser usar uma área de abrigamento, como a gente comentou, é ela que toma essa decisão sozinha? Não é. Então, assim, todas essas secretarias de obras, de habitação, de assistência social, de educação, né, de esportes, todas elas têm que estar envolvidas dentro do plano, dentro do sistema. Elas têm que entender o que é o plano e estar dentro do sistema. O Sistema Estadual de Defesa Civil conta, dentre outros membros, além da Defesa Civil do Estado, com o comitê, por exemplo, né, que está ali para ajudar e fez a parte dele agora, né, promovendo esse mapeamento, promovendo essa discussão aqui, tentando fazer com que isso chegue aos municípios. O comitê teve uma coisa muito legal que foi feita aqui, que no site agora vai voltar a ser disponibilizado, lá estava disponível, né, e vocês ainda têm isso disponível para fornecer para os municípios, obviamente, os mapeamentos, mas vocês deram a entrada também desse link, né, e a possibilidade disso estar apresentado dentro da Defesa Civil do Estado. Isso, ia né? fazer esse comentário. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque ali, na verdade, é onde você centraliza as informações do Estado inteiro. Então, se eu chego lá procurando qualquer informação de qualquer que seja o município, eu entro ali e quando eu pego um município desse que foi contemplado pelo mapeamento, eu chego ali, clico nele e busco os mapeamentos, aparece esse mapeamento que foi feito aqui pelo comitê. E esse mapeamento, você clica ali, ele joga direto para o link e você tem todas as informações ali que estão disponíveis. Então, assim, é de extrema importância, inclusive, mostra a preocupação de tornar o mapeamento público, de não esconder a informação e de ele não virar, e essa preocupação de tentar fazer, pelo menos, né, porque tem coisas que estão na mão do comitê e tem coisas que estão além do alcance, mas assim, tentar fazer com que esse trabalho não vire mais um trabalho de prateleira. Exato. Inclusive, mais uma vez agradecer vocês. Antes de eu passar para o Renato novamente, eu quero só enfatizar aqui os municípios, essa importância não só como jornalista aqui do comitê, mas como população mesmo que implora. Vejam esse plano que nós temos para cada um de vocês, da nossa bacia, e o quanto ele é importante para ajudar os seus secretários, né, seus gestores, servidores municipais que estão ali à frente de todas essas políticas que têm que ser feitas, né, têm que serem feitas para contribuir para a gente que mora na cidade, que vive a cidade. Então, por gentileza, entre em contato com a gente. E, Renato, passando a bola para você deixar mais uma mensagem para todos aqui, inclusive do edital, enfatiza o edital novamente. Por quê, Renato? Como sabemos, nós temos lá o nosso site que está um pouco fora do ar neste momento, por uma questão técnica mesmo dele, tá? De domínio, enfim. E deixo muito transparente aqui para vocês. Nós estamos pensando numa forma comunicacional de ficar mais claro isso por meio do Estado, enquanto a gente está resolvendo essa demanda que também envolve o Estado. Como bem colocou, né, a Defesa Civil e o CEMADEM já estão dentro do processo, porque eles já entenderam o quanto isso é importante e eles vão disponibilizar, e já estão disponibilizando também por meio do Estado os nossos planos. Mas acho que a gente pode fazer um desafio aqui, que eu fiquei pensando, vocês falando, eu vou fazer um desafio com você, lógico. Da gente ir nos municípios e entregar isso para eles, nem que seja num pendrive. Entregar para eles. Para isso não ficar de prateleira. E, lógico, a gente fazer uma comunicação para que eles venham até a gente, mas a gente pode ir até eles. Por meio de consórcios, por meio de outras, da M-Vale. Deixa aqui a M-Vale, inclusive.
Igor, por gentileza, depois eu vou mandar esse podcast para você. Talvez você possa encontrar uma forma, junto com o prefeito de Piquete, que hoje que está presidindo, né? O Rubinho, pode, por gentileza, chegar nos prefeitos essa importância e talvez por meio deles a gente fazer essa reunião e disponibilizar para cada um. Tá bom, Renato? Por favor, deixe sua mensagem aqui final para nós. Não, você está certíssimo, vamos ter que fazer esse trabalho. Principalmente, agora o nosso edital são 37 milhões de reais. Nós estamos lançando o segundo edital, né? Quer dizer, são 37 milhões mais 15, mas eram 17 que foram aprovados 11, quer dizer, nós aprovamos agora, mês passado, 11 milhões de edital do projeto, estamos lançando hoje mais 37.500 e pouco. Então é muito importante a todos, principalmente ao morador que está dentro da área de risco. Cobre seus gestores municipais, cobre seus gestores, cobre a imprensa, cobre quem de direito é os seus vereadores, tá certo? Cobre para que venha atrás e o comitê sempre se coloca à disposição para que a gente consiga fazer esse canal aberto. Mas vocês também podem cobrar isso. É isso aí. Exatamente, muito obrigada. Pedro, quer deixar mais alguma mensagem? Na verdade, assim, eu acho que a mensagem é para os municípios mesmo. Busquem os seus mapeamentos. Vão atrás. Não deixa isso cair no esquecimento. Vocês têm um produto hoje, na verdade, pronto, completo, entregue. Né? E como o Renato falou, com a preocupação de fazer chegar até nos municípios com menos disponibilidade de equipe, de dinheiro e tudo mais. Então, foi feito, na verdade, para que fosse para todo mundo. Então, para que eles venham buscar esse trabalho, para que eles venham atrás do comitê, né? E vão buscar o trabalho, porque o trabalho é interessante e é importante. Exatamente. Então, gente, o plano ele prevê já os desastres, né? Todo o mapeamento que vai ajudar todos vocês, inclusive vai ajudar muito quem mora nele, né? E quero agradecer mais uma vez a presença de vocês dois. Obrigado, agradeço o convite. Muito obrigada mesmo, um tema muito importante. Eu sempre enfatizo isso pro Renato. Vamos levar para todos os lugares que a gente for, né? E porque a gente só presta atenção quando acontece uma coisa ruim, não é isso? E tudo que é preventivo é o mais importante na vida de um cidadão. Então a gente não pode deixar acontecer, né, sem prever primeiro o que pode acontecer. E uma cidade planejada, uma cidade inteligente, resiliente, ela necessita de um bom trabalho de planejamento. Então, mais uma vez, obrigada. Agradeço a todos vocês que estão assistindo, todas e todos. E, por gentileza, seguir nossas redes sociais, @CBH Paraíba do Sul. Nós estamos hoje no Spotify. Estamos indo para o TikTok também, para poder chegar em tudo que é público, a juventude, inclusive. Muito obrigada mesmo por toda a participação do primeiro episódio que a gente fez, né, sobre os reservatórios e as mudanças climáticas também, que foi muito importante e ajudou bastante. Inclusive o servidor que assistiu, né, e entendeu o processo de como funciona. E mais uma vez vai ser ótimo agora o de vocês para ajudar, né, todo o público que queira entender sobre o PMRR. Gente, muito, muito obrigada.